Oi, gente, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo, né? É até algo que foge um pouquinho da minha postura enquanto psicóloga, porque o psicólogo, pelo menos eu, não pretendo me envolver muito com política, até porque é algo que não compete à psicologia. Mas eu não tô aqui enquanto psicóloga, enquanto profissional de psicologia. Psicóloga Emanuele Araújo. Eu estou aqui como uma cidadã, como uma bezerrense, e eu quis gravar esse vídeo, né, assim, de livre e espontânea vontade. Nem a minha candidata sabe desse vídeo, mas eu acho importante eu expor um pouquinho a minha opinião para vocês entenderem um pouco. Há um tempo que eu estou um pouco desgastada com essa política de bezerros. Diria que não só eu, muita gente. Mas eu queria contar um pouquinho, sabe, do meu percurso, do meu histórico com a política, inclusive, fazer um link com o que eu venho trazer, o que eu venho defender aqui. Eu quero, primeiro de tudo, deixar muito claro que eu não dependo de prefeitura nenhuma. E hoje eu digo, graças a Deus. Para quem não me conhece, né, muita gente conhece minha história. Eu sou uma pessoa bem popular na cidade, minha família também. Eu venho de uma família bem política. O meu avô, que já faleceu, Manuel Denezinho, foi vice-prefeito da cidade de Camusim. E eu lembro que toda a minha trajetória de infância, a minha mãe sempre atuou com Lucas Cardoso. E digo a vocês, o melhor prefeito que Bezerro já teve, e isso é incontestável. E aí eu cresci na casa de Lucas, de Luquinhas, como a gente chamava, e de Glorinha. Então, eu sempre acompanhei uma política séria, uma política sem corrupção, uma política dedicada, um antigo PFL, mas sempre 25, né? E aí nós temos o Democratas, o Azul, e é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. A minha mãe, Magda, era conhecida como Magda da Saúde, também muito conhecida na cidade. Atualmente ela trabalha pelo estado, né, na cidade de Bezerros, trabalha no SACEP. E ela sempre atuou na Secretaria de Saúde com Lucas Cardoso, e eu sempre cresci vendo esse fazer político de uma forma com mais clareza, sabe? Com fazer política de verdade. E aí eu me encantei pela política e sempre eu ia para os comícios, subia lá nos caminhões e acompanhava, enfim, tem diversos registros eu em cima lá dos caminhões com o prefeito, com os vereadores e eu pequena. E aí eu lembro que minha mãe uma vez saiu candidata a vereadora na cidade, a pedido de Lucas, ajudar também o partido, né, com o sexo feminino, que é importante, se tem uma cota, a gente sabe disso. E eu lembro que manhã não fez nem política, porque no tempo a minha avó tinha um bar e a gente tinha que trabalhar no bar, enfim, para sustentar a casa. E aí eu venho dessa origem. E aí, por consequência do destino, no governo de Beth, pessoa inclusive que eu tenho total admiração, né? Sempre fui vizinha praticamente de Beth, de Dael, a vida toda. Sempre tive amizade com seus familiares, né? Todo mundo cresceu junto. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar no governo de Beth durante 4 anos e exerci um bom trabalho.
Eu trabalhei na Secretaria de Saúde, atuando no CRAS, né? Na Central de Regulação e Assistência à Saúde, marcando exame, autorizando consultas. E eu ia entregar os exames porta a porta. Então, assim, era muito gratificante. Posteriormente, com a oportunidade de Dona Graça, eu fiquei atuando como recepcionista da maternidade. Minha agenda estava uma correria porque eu estava fazendo a graduação de psicologia e eu tinha que conciliar com os estágios. E aí eu fazia psicologia aqui em Caruaru e morava em Bezerros. Então eu fiquei como recepcionista da maternidade, no qual foi um aprendizado muito bacana para mim também. Foi lá onde eu consegui realizar minha pesquisa de campo, né, da minha graduação. E aí, onde é que eu quero chegar? A gente sabe, o que é que a gente escuta muito em cidade de interior? Ah, a política do interior é um nojo, compra voto, é tudo arrumadinho, enfim. E seria tão interessante, né, que a gente mudasse isso, que a gente quebrasse isso. Num século tão contemporâneo que a gente ainda escutar isso. Isso é muito precário, isso é muito pequeno. Eu vejo dessa forma. E aí eu lembro que foi aquela briga, né? Ah, Beth, Branquinho, e agora? E aí o excelentíssimo Branquinho, que eu tenho todo respeito também, falou assim para minha mãe e para minha avó. Não, não, Magda, com a sua filha ninguém mexe. Falou para minha avó também, né? E Branquinho vivia na casa da minha avó quando era pequeno, entendeu? Era uma pessoa muito próxima. Mas eu não quero falar aqui da pessoa de Branquinho, não é isso. Até porque eu não tenho intimidade, minha família convivia muito tempo com ele e eu não. Então eu não tenho domínio para falar. Mas para falar da falta de oportunidade, para falar do governo dele. Eu estava morando em Caruaru, porque os estágios e a faculdade era aqui, mas eu trabalhava em Bezerros, dava plantão na maternidade. Só que é aquela coisa, eu não estava indo para os comícios de Beth, porque eu morava aqui e eu estava em estágio naquela correria TCC, que é o fim de uma graduação de 5 anos em psicologia. Para encurtar a história, o Branquinho ganhou, né? Enfim, tal. E aí, assim, é muito automático, né? Essa questão política. Você está nesse governo, você pode fazer o seu trabalho melhor do mundo, você é a melhor profissional que tem. Mas você é oposição. Então, simplesmente, a gente não vai precisar mais do seu serviço e você é demitido. Entende? Talvez quem viva, quem sofra isso na pele vai poder compartilhar um pouquinho da minha ideia. E aí, nessas demissões que se tem todo ano, quando um novo governo assume, eu estava na lista de ir embora, de ser demitida, porque eu era do tempo de Beth. E aí eu me pergunto, que tipo de política é essa, né? Não, porque Branquinho ganhou, aí a gente tem que botar os nossos. Tá, certo, concordo. Mas e o trabalho que você fez, entende? A sua dedicação, a profissional que você é, não conta? Porque você não votou, não sei. Até porque o voto é secreto. Eu não fiz política. Nem para Beth, nem para Branquinho, até porque eu não tinha nem tempo para isso. Eu fiz política para o meu TCC, para os meus estágios, para a minha formação acadêmica, porque era isso que ia me garantir no futuro. E não era partido. E aí eu me lembro, aí eu fiquei desempregada, demitida, né? Porque eu era da oposição. É muito patético isso. E o que é que acontece? Você fica demitida, aí você tem um aluguel para pagar, você tem a sua faculdade para você pagar. E pronto. E quando o Branquinho assumiu, eu fui para uma entrevista.
Ah, vai ter vaga para psicólogo, vamos lá, né? Eu estava recém-formada, né? Branquinho assumiu, eu não lembro, 2014, por aí. E aí eu fui para uma entrevista em uma determinada secretaria, que eu não vou dizer o nome, uma secretaria em Bezerros, e quando eu cheguei lá, existiam vários candidatos para psicólogo. Tinha eu, tinha uma amiga minha, tinha um psicólogo que se formou junto comigo aqui em Caruaru, que ele é de Bonito, então eu não entendi por que ele estava lá, se ele não volta em Bonito, já que você quer todo mundo da sua cidade, quem fez campanha para o seu político. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, né, a gente passou por uma entrevista para saber. Recém-formada, tinha acabado de colar grau, então é claro que eu não tinha experiência, tinha só experiência de estágio. Como é que eu vou ter experiência se ninguém nunca me deu experiência? E aí, quando eu cheguei lá para minha surpresa, quem fez a entrevista foi uma das minhas madrinhas. Eu tenho várias madrinhas, que isso fica bem claro. E aí eu saí de lá muito feliz, né? Eu disse, não, eu tenho até um currículo bom enquanto estagiária, né? Já atuo em prefeitura, já tenho experiência, com certeza eu vou ficar na vaga. E eu não fiquei na vaga. E não é raiva, não fiquei, tô chateada com essa pessoa. Não é isso, é muito mais que isso. Você que está ouvindo agora, que sabe a barra que é uma graduação, pagar uma faculdade, sair de uma cidade para outra, estudar, se dedicar 5 anos para quando você se formar, qual é o sonho que a gente tem? Eu quero me formar para eu atuar na minha cidade, poder trabalhar para o meu povo, pelo menos essa era a percepção que eu tinha. Eu quero ser referência, né? Eu sou a primeira pessoa formada da minha família. Eu quero trabalhar na minha cidade, eu quero continuar um trabalho que eu já atuava enquanto prefeitura. E simplesmente eu não fui escolhida, não sei, por capacidade, por currículo. Não, não era isso. Porque outra pessoa que foi escolhida também não tem experiência. Era porque eu era de Bete, de Dael, minha gente. Eu era oposição, então eu não podia ser contratada para este novo governo, porque eu não fiz política para esse governo. Eu pergunto até que ponto vai a democracia, né? Até que ponto, né? Isso é certo ou isso é errado? E aí, eu fico a me questionar, sabe? Do seguinte, deixa eu ajeitar essa luz. Eu fico a me questionar justamente isso. Poxa, que, que chato, né? Eu queria tanto atuar na minha cidade e agora não consigo, porque não me foi dado a oportunidade. E isso é péssimo. Ok, passou. E aí, tempo depois, eu fui chamada. Eu fui chamada para trabalhar no estado, pelo estado de Pernambuco. Aí eu disse, nossa, de prefeitura de interior para trabalhar no estado. Foi um pulo, né? Um pulo bacana. E aí eu comecei a trabalhar no SACEP, né? Que é o Plano Assistencial dos Servidores do Estado de Pernambuco. Comecei a trabalhar em Recife, um lugar de grande referência. Então, eu trabalhei lá por 5 anos na Central de Saúde Mental, como psicóloga, como neuropsicóloga. E também atuei no Hospital de Servidores do Estado. Então, eu consegui me construir na cidade, em Recife. E aí, ligar assim, porque tá meio escuro. E aí, eu comecei a ter uma ideia um pouco contrária, sabe? Eu disse, não quero saber mais.
de Bezerros, eu não quero saber mais dessa política fadada que a gente tem, né, de sempre. E aí que de repente, né, no tempo de deputado estadual, Luciele se candidata. E aí poxa, já acompanho toda a trajetória de Luciele há muito tempo. Eu conheço Luciele de pequena, de pirralha mesmo, né? Então, conheço seus irmãos, né? Foram meus vizinhos. Eu me lembro que eu pequena ainda, acho que pré-adolescente, né? Hoje eu tenho 31 anos. Eu dançava no Papanguarte, né? Um grupo de dança folclórica da cidade de Bezerros, que vira e mexe, inclusive, né? Falta recurso e ajuda e patrocínio para esse grupo levar a cultura de Bezerros e de Pernambuco adiante. Então, assim, eu passei muito tempo no Papanguarte, dançando, né? Fazendo dança folclórica, foi muito bom. E quando eu chegava na Serra Negra para me apresentar com o grupo Papanguarte, eu era recepcionada pelas negrinhas da Serra. Luciele era uma delas. Então eu achava lindo porque ela tinha todo o histórico, ela sabia, ela fazia aquilo com prazer. Os turistas adoravam. Então, assim, é todo um contexto, uma história. Conheci o pai de Luciele, convivi com ele muito tempo. Seu Leuzinho, gente muito boa, também da política, né? Já foi vereador, candidato a vereador, enfim. E aí, a Luciele foi muito bem votada, né, para deputada estadual. Ela foi a bezerrense mais votada, então ela teve 7.000 votos. Então, é um grande começo. Quando a Luciele se lança, eu falo se lança porque eu vejo ela muito assim. Ela se permite, ela se lança, ela vai em busca mesmo. Quando ela se lança como prefeita, o que é que a gente escuta de todo mundo? Ah, mas ela quer demais. Ela devia começar como vereadora, que é poucos votos, fazer o percurso dela e depois ela tenta para prefeita. E eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque é o seguinte, ela tem potencial. Não desmerecendo o cargo de um vereador, que é importantíssimo na Câmara, é importantíssimo para andar junto com o prefeito. Não é isso. Ela tem perfil, ela tem potencial para o cargo, entende? E é isso que eu me pego, né? Assim, eu estou totalmente ausente de Bezerros. Eu vou em Bezerros visitar as famílias, os familiares e só, porque eu não tenho nem tempo. Né? Atualmente eu sou psicóloga de um hospital particular aqui em Recife. Tenho meu consultório aqui, aqui não, aqui em Caruaru, no hospital que eu trabalho, tenho meu consultório em Recife, meu consultório aqui em Caruaru. Mas eu estou acompanhando, não estando junto, né, no face a face, mas eu estou acompanhando de perto, embora aqui em rede social, o caminho que a Luciele está traçando. Eu não vou votar em Luciele só porque ela é mulher e eu sou uma psicóloga feminista que quer eleger uma mulher. Não é isso. É algo muito simples que vocês vão entender. É uma única palavra, eu dizia. A palavra é currículo. Luciele tem currículo. É diferente desses candidatos fadados, sabe? Que não tem nem sequer um curso de graduação. Por que eu estou falando isso? Ah, você está falando isso porque você se tornou psicóloga e você agora está conhecida, está na mídia, vive dando entrevista, isso e aquilo outro, nas palestras. Não é isso. Quando a gente tem um bom currículo, é porque a gente tem uma trajetória, a gente traça esse caminho para a gente poder ser visto. Para eu hoje estar onde eu estou, enquanto psicóloga, no auge da minha profissão, foi muita coisa que eu e minha família enfrentou, né? De ter que ir para a faculdade. Eu só tinha só os R$ 3 da sopa. Eu passei o dia todo lá porque não tinha dinheiro. E era assim. Até porque eu fui demitida durante a minha faculdade. Enfim. E aí o que acontece?
não é simplesmente isso. Não é porque eu gosto do azul, não é porque é o Democratas, não é isso. É o perfil. As pessoas do interior, eu digo isso porque assim, eu sou do interior, né? Sou bezerrense. Mas o tempo que eu passei em Recife, passei 5 anos em Recife trabalhando para o Estado, eu comecei a ter uma percepção diferente. É muito cultural, sabe? É muito cultural isso que a gente vive na cidade pequena. Você vota em alguém porque você deve um favor a alguém, entende? Você volta porque fulano fez a sua cirurgia de graça, entende? Mas tá lá no juramento do médico, de prestar assistência à saúde ao ser humano, ou não tá? Então você se vende e não volta, você volta porque ele conseguiu um milheiro de tijolo para sua casa, tal político, tô dando um exemplo. Então são coisas pequenas, entende? Que eu não me deixo levar por esses pensamentos. E outra coisa, eu até anotei aqui, eu fiz uma fila, porque o currículo dessa menina é tão grande que eu me perco. Luciele, ela sempre foi aquela pessoa que comenta minhas postagens, sempre me acompanhou do meu crescimento, já que ela me conhece desde pequena também. Sempre foi uma pessoa muito não presente de conviver comigo, meio que até presente em rede social. É diferente desses políticos, sabe? Esses dias eu recebi no Instagram um inbox de um dos candidatos, dizendo assim, oi, tudo bem? Eu tenho um projeto social massa que eu acho que é do seu interesse. Entre em contato? Aí eu nem respondi. Por quê? Um monte de perfil sendo feito agora na política e adicionando, aí tirando foto. Isso é todo mundo, é vereador, é candidato, tirando foto com a população. E eu acho que não é isso. Então, veja, Luciele, ela é uma pessoa que há mais de 10 anos, ela atua na educação. Eu não sou da educação, eu sou da saúde. Mas a educação vem em primeiro lugar para a gente se fazer uma boa saúde, entende? A gente precisa de uma psicoeducação para elaborar estratégias. Vocês estão entendendo? Do lado de Luciele, nós temos ninguém menos do que Socorro Silva. Quem é Socorro Silva, gente? Uma pessoa altamente preparada. Veja, Luciele é membro de grupo de pesquisa. Luciele, ela é membro de pesquisa. Ela atuou em Brasília junto com os democratas. Ela é presidente do Mulher pelo Democratas, entendeu? Ela tem um mestrado na Espanha. Os nossos políticos, se eles tiverem muito, é uma graduação apenas. Graduação todo mundo tem. Tem até administração hoje online que você faz, né? Pelo computador e você tem um título de nível superior. Mas é diferente quando você traça um perfil em um caminho, entende? Formada em geografia pela Federal. De grande peso, né? Essa faculdade. Ela tem imersão em segurança pública na Suíça. Estudou a vida toda em escola pública, assim como eu. Né? Estudei minha vida no Cônigo Alexandre. Ela estudou no EREM, estudou no CETA. E foi dali que ela seguiu. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, né? Rola muitos vídeos de muitos dizeres, né? De muita, como é que eu posso dizer? As pessoas vomitam muito ódio, muito desprezo em sua fala. E isso é extremamente doloroso para quem diz, não para quem ouve. Porque assim, a cidade pequena, ela tem isso. Ah, mas fulano ou fulana é forasteiro, né? Assim, né? Que fala.
porque não mora nem aqui, não vive nem na cidade e agora quer ser prefeito ou prefeita da cidade. Mas me diga uma coisa, queridos e amigos jovens, inclusive da minha idade, da minha época, da minha geração. Você vai ficar em Bezerros? Fazendo o quê? O que é que Bezerros oferece para você ficar na cidade? Eu sou filha da terra e não tive a chance de trabalhar na minha cidade. E graças a Deus por isso agora. Porque a experiência que eu tive, o currículo que eu tenho, de 4 pós-graduação. Recentemente passei na seleção do mestrado em saúde mental. Quando finalizavam em busca do meu doutorado, se eu tivesse ficado em Bezerros, sendo a pessoa que mora e reside em Bezerros. E Bezerros veio ter faculdade um dia desse, pelo amor de Deus. Bezerros não é inovado. A saúde é precária. A educação é péssima. Entendeu? Não é só dar uma organizadinha nas coisas ou nas praças, entende? Não é só postar que está atuando, é o fazer. Há uma grande diferença, entende? No pensar e no fazer. Existe uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela fala muito disso do labor, da ação, das políticas públicas, que a gente tem que ter essa pluralidade, a gente tem que investir, dialogar. E isso vem faltando na cidade. Então, deixa a Luciele ser uma forasteira. Ela saiu da cidade para ir em busca das suas melhorias. Ela saiu da cidade para ela se inovar enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto professora, enquanto mestre. Então, se isso for forasteira, ela é uma forasteira. Melhor do que ficar na cidadezinha, né? Sem fazer nada. Só na vida boa assim, comandando. Então, veja. Uma coisa muito importante, ela tem ficha limpa, né? Isso é muito importante na política, muito difícil hoje em dia. Ela participou do Líder Renova BR. Não é porque ela foi para o Caldeirão do Huck, conheceu Luciano Huck, não é isso. Ela esteve entre poucos escolhidos para estar representando, para ela estar liderando. Então, ela entende de política, sabe? Então, ela é uma pessoa que teve uma vida, uma infância assim, da roça mesmo, de Serra Negra, de Sítio dos Remédios e tudo isso. Muito simples, muito humilde, mas muito dedicada, entende? Aí, o que não me convence é alguns vídeos que rolam, por exemplo, mas a menina, achei lindo esse termo, e aí eu disse, é uma menina mesmo, né? É uma menina com garra de mulher. Essa menina, Luciele Laurentino, 25, ela é uma menina que saiu da cidade do interior e foi buscar a vida lá fora. Construiu um percurso limpo e político e ela volta para sua cidade para ofertar o que ela aprendeu, entende? É diferente de você seguir uma geração fadada de uma política que vai repassando de família para família. Ou de alguém que tem um pouco de experiência na política, enquanto qualquer outro cargo político, e agora quer abraçar a cidade. Ou de alguém que já brigou, que já foi contra, que já fez isso, que já fez aquilo e aquilo outro, porque tem uma clínica, que não sei o quê. Então, veja, saíram alguns vídeos e nos vídeos dizia assim, mas ela não tem quem apoie ela, porque ela foi atrás de Beto, ela foi atrás de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Mas é assim. A política se faz assim. Não é verdade? Para você que é candidato a prefeito, para você ter um vice, você não tem que ir em busca, você não vai acordar no belo dia dizendo, você vai ser meu vice. Não é isso.
Então, existem sim as parcerias, existem sim os apoios. Glorinha do Hospital Jesus Pequenino está com Luciele, a viúva de Lucas Cardoso. Uma pessoa muito querida, inclusive, por todos nós, eu acredito. Então, não é isso que ela foi se humilhar para as pessoas da política de Bezerros e as pessoas deram as costas ou as pessoas deram não para ela. Porque nessa própria cidadezinha, o que é que a gente vê? Fulano, que é oposição de Cicrano. No outro ano, fulano tá junto de Cicrano. Não é assim que acontece? O pessoal faz até uns memes, umas montagens, mas é assim que acontece. Isso é feio, isso é errado? Sei. Cada um que dê a sua opinião. Mas é uma pessoa nova chegando na cidade que, claro, precisa-se de um apoio. Todo político. É o deputado estadual que precisa do apoio do prefeito para conseguir voto, o federal que apoia o estadual. Não é assim que acontece a questão de hierarquia? Então, eu não vejo como negativo Luciele ter ido em busca das pessoas, não para se agregar, mas até para ela falar um pouco do seu governo, entende? E hoje, Bezerro sendo representado por duas mulheres de peso, de nome e de currículo, eu fico muito feliz e muito orgulhosa. E eu não estou dizendo isso porque eu quero um emprego na prefeitura se Luciele ganhar, não. Pelo contrário, eu estou dizendo isso porque eu quis dar a minha opinião aqui para vocês. Até porque eu estou muito satisfeita onde eu estou trabalhando e não vai ser um emprego de prefeitura que vai fazer eu pedir demissão de onde eu estou. Entende? Não é isso. Mas o povo de Bezerros é assim. Precisa do emprego, se vende por isso, se vende por aquilo, é uma consulta, é o doutor, é não sei o quê. Não quero falar de candidato nenhum. Até porque eu só tenho propriedade para falar do candidato que eu vou votar, que eu analiso, que eu olho o currículo e que eu olho o histórico. E eu quero deixar isso aqui bem claro, que isso é uma opinião minha, particular, subjetivo, singular. Não é uma opinião da minha família. Não é uma opinião da minha mãe. Entende? É uma opinião minha. E aí eu peço para que vocês pensem no candidato de vocês, na candidata, enfim. Da gente entender. Vamos dar uma renovada, né? Vamos apostar. Vamos ver o que é que esse currículo de Luciele vai nos proporcionar. Que essas pessoas que gostam, que apoiam, né, Dona Socorro Silva, se una cada vez mais. E eu convido você, assista uma live de Luciele quando tiver. Acompanhe as entrevistas de Luciele na rádio para você entender quais são as propostas, quais são as ideias. Inclusive, eu tenho várias ideias voltadas para a saúde mental, para a psicologia, né, para a gestão.